Olá, meu querido aluno do Beabyte, olá, bem-vinda, minha querida aluna do Beabyte. Nós estamos aqui de novo para continuar aqui o curso de Windows 7, essa é a nossa segunda aula do curso de Windows 7. Hoje nós vamos continuar aqui conhecendo o Windows, conhecendo os principais componentes que formam o sistema operacional Windows 7. Na aula passada nós fomos apresentados aos conceitos de Windows 7, vimos o que é o Windows 7, vimos o que é que o Windows 7 faz, como é que ele atua, pelo menos a cara inicial do Windows 7. Vimos que ele é um sistema operacional é o programa que controla o seu computador, né? Essa é a função do sistema operacional. E vamos continuar vendo aqui alguns conceitos a respeito da cara inicial do Windows 7, tá? Então acompanhe comigo aqui, vamos tirar nossa imagem. A gente já sabe que essa tela inicial do Windows ela é chamada desktop, então nós estamos aqui com o nosso desktop ou área de trabalho. Isso aqui tudo em um desktop. Nós já conhecemos aqui embaixo a barra de tarefas. Na aula passada você viu a barra de tarefas. Aqui existem ícones variados no nosso desktop, espalhados aqui pelo desktop existem vários ícones. Nós sabemos que aqui está o botão iniciar, o botão que inicia tudo, todos os procedimentos que a gente realiza são iniciados por este botão, basicamente. Nós vimos alguns ícones que estão fixos aqui, alguns deles eu não posso afirmar se estão fixos, simplesmente porque estão abertos, esses dois aqui, já conhecemos essa área, né? E aqui nós temos a bandeja do sistema, ou área de notificação, né? A bandeja do sistema ou área de notificação, que contém o relógio e mais algumas outras coisas. Nós estamos aqui com uma janela aberta, e essa janela ela tem vários componentes que nós precisamos conhecer. É isso que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai focar na visão de uma janela. Vamos ver o que é uma janela. A gente viu na aula passada que uma janela é a forma como um programa se abre no computador para você utilizar. Então toda vez que você abre um programa, toda vez que você abre um novo... uma nova área para você trabalhar, um novo programa para você trabalhar, ele é aberto num espaço retangular conhecido como janela, né? E nós vamos conhecer agora quais são os componentes que você consegue ver na janela. Então você olha a janela, o que é que existe na janela para você ver, certo? Vamos aqui aproximar, tirar nossa escrita, aproximar com o zoom. Então, toda janela ela tem na sua parte superior uma barra conhecida como barra de título. Eu vou apresentar, pronto, olha só. Estamos falando sobre uma barra conhecida como barra de título, certo? A barra de título de uma janela é justamente a parte superior da janela que mostra o nome dela. Então, seria isso aqui, certo? Essa aqui é a barra de título de uma janela. Ok? O que é que você percebe dentro da barra de título? A barra de título é a barra que contém o nome da janela. Olha só, teste2.txt, bloco de notas. Estamos no programa bloco de notas. Aqui está ele, né? Na extremidade direita da barra de título, você encontra 3 botões. Esse primeiro botão aqui, com o tracinho, é o botão minimizar. Certo? O botão minimizar. Este segundo botão que aparece aqui com o quadradinho é o botão maximizar, ok? E este terceiro botão que aparece aqui com o xizinho é o botão fechar. Vamos saber o que é que cada um desses botões faz. Eles permitem que você faça operações básicas com essa janela. Obviamente o botão do X que a gente está vendo agora, ele fecha a janela, ele fecha o programa. Então se você quer fechar o programa, fechar a janela, você vai usar o botãozinho do X ali, tá? É o que a gente vai ver agora, vamos ver para que serve o botão fechar a janela. Depois da janela aberta, você tem liberdade de fechá-la. E é o que eu vou fazer agora, ó. Então, nossa janela está aberta, eu vou clicar aqui no X. Ele pergunta se eu quero salvar, que não, pronto. Nossa janela foi fechada, o nosso programa bloco de notas teve a janela fechada. Vou fechar essa outra janela aqui. Né? Tá aqui, janela fechada. Então o botão fechar, o botão do xizinho, ele fecha a janela. Você vai perceber, né? João, outras janelas eu já vi com outros formatos. Eu não uso o Windows 7, eu uso outro Windows e aí eu queria ver como é que isso aparece em outros Windows. Ah, olha só.
Vamos dar uma olhada aqui como eram as janelas antigamente, né? Antigamente não, ainda tem muita gente que usa. Olha só a janela do Windows XP. A janela do Windows XP ela também tem, você reconhece ali em cima a barra de título, tá? Então tá aqui a barra de título, deixa eu tirar aqui minha imagem. Você tem aqui a barra de título, ó, normalmente. Você tem os 3 botões aqui, o minimizar, olha como ele aparece, certo? O maximizar e o fechar estão aqui, certo? Quando se trata de um Windows mais antigo, como o Windows 98, olha só o Windows 98. O Windows 98 também tem seu próprio formato, né? Eu vou tirar a logomarca aqui do Beabyte um pouquinho para a gente poder ver lá. Olha só como era, né? Minimizar, maximizar e fechar. Então, os 3 botões estão aqui também. A barra de título está aqui também, contém o nome da janela, né? Então, perceba que as janelas elas mudam bastante de uma versão para outra, mas os componentes que eu estou apresentando, eles são comuns a todas as janelas de todas as versões do sistema operacional Windows, tá? Então, perfeito, tranquilo. E elas vão funcionar do mesmo jeito, ok? Então, vamos lá. Voltar para a nossa tela. Voltar para o nosso... Vou abrir de novo aqui o bloco de notas. Então, abrir o bloco de notas. Eis uma janela do bloco de notas. Eu vou abrir uma outra janela do bloco de notas, está aqui. Então, abri 2 janelas do mesmo programa, tá? Olha só um detalhe, certo? Olha só um detalhezinho simples. Se você clica neste X, você vai fechar esta janela. Se você clica neste outro X, você vai fechar a janela que está aqui atrás, certo? A propósito, como a gente pode trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo, várias janelas abertas, não só do mesmo programa, mas de vários programas diferentes, a gente pode colocar uma janela à frente da outra a hora que quiser. Então basta eu colocar o mouse em qualquer posição aqui nesta janela e clicar. Ela vem para frente, automaticamente. De novo, eu ponho o mouse em qualquer posição da janela que está ali atrás. Clico, ela vem para frente. Então a gente já sabe que em várias janelas, está trabalhando com várias janelas. Se você quiser que uma janela tome a frente das demais, essa vai se tornar a janela com que você vai trabalhar. Você basta clicar na janela. Clicou na janela, ela vem para frente. Ela fica à frente das demais janelas e você pode trabalhar com ela, ok? Os botões servem para quê? O botão fechar, fecha a janela, já havíamos visto isso. Então lá vou eu de novo. Se eu quiser fechar essa janela aqui, eu clico no botão fechar, simplesmente. Cliquei, a janela se fechou, a outra automaticamente tomou conta aqui, certo? Vou abrir novamente uma outra janela do bloco de notas. Vou abrir uma outra janela também aqui. Olha só, vamos abrir uma janela do campo minado, que ele ocupa menos espaço. Então vamos lá abrir uma janela do campo minado. Faz o barulhinho do campo minado, eu vou colocar aqui, tudo bem. Então perceba, todas elas têm os botões maximizar, minimizar e fechar. Certo? Para que serve o botão fechar? Para fechar a janela. Se você não quiser mais que aquele programa ele fique aberto, você clica no xizinho, ok. Para que servem os outros 2 botões? Olha só. Eu vou estudar, vou trazer para frente esta janela. E vou pedir para estudar justamente os botõezinhos dela, ó. O botão minimizar, que é esse botãozinho aqui, ele faz a janela reduzir-se. Ela não fecha, não fecha. A janela ela vai encolher e ficar guardada dentro do botãozinho lá na barra de tarefas. Lembra, toda vez que a gente abre a janela, fica um botãozinho lá na barra de tarefas, um botão com uma borda, que a gente viu isso na aula passada, indicando que aquele programa está aberto. Pois bem, se a janela está lhe incomodando, você não quer ver a janela, mas não quer fechá-la, você não quer ver agora, ela está incomodando. Você clica no botão minimizar e a janela vai se reduzir e ficar dentro daquele botãozinho, certo? Então, na forma de um desenho, a gente pode ver assim, ó. Na forma de um desenho, pode ver assim. Quando você clica no botão minimizar, esta janela inteira que aqui se encontra, ela vai reduzir e ficar dentro do botão aqui, ó. Aqui está o botão do bloco de notas, essa janela toda vai encolher e ficar guardada dentro do botão do bloco de notas. Vamos ver isso agora? Né? Então, eu vou tirar o desenho, só dei o desenho aqui para você entender isso, né? Mas eu vou clicar no minimizar.
A janela está aqui embaixo agora. Se você quiser, você clica e ela vem para cima, certo? Você clica na janela e ela vem para cima. Ok? Então, de novo, né? Minimizei. Vou minimizar o campo minado. Olha só, minimizei o campo minado. Tá? Então, eu vou clicar aqui no botão e o campo minado volta. Então, minimizei o campo minado. E cliquei de volta no botão ali do campo minado e ele volta a aparecer como janela, tá? Então, minimizar é fazer com que a janela que você está aberta, que está aberta ali na sua frente, ela seja reduzida, fique guardada no botãozinho. Ela está aberta ainda, está consumindo memória RAM, com certeza o programa ainda está funcionando, certo? E você vai deixar ele guardado, não está ocupando espaço na tela. Ele não está te incomodando visualmente, só isso. Mas o programa ainda está aberto, ok? Maximizar, o que vem a ser maximizar? Minimizar significa diminuir até o mínimo possível, né? Então, minimizar significa diminuir até o mínimo possível. É onde este botão entra. Ele faz a janela diminuir de tamanho até o mínimo possível. E o mínimo possível é lá embaixo, um botão na barra de tarefas, certo? O botão maximizar significa aumentar até o máximo possível. Aumentar até o máximo possível. E o que seria o tamanho máximo possível de uma janela? Qual seria o tamanho máximo possível de uma janela? O tamanho máximo possível de uma janela é o tamanho da tela toda. É justamente o que a gente vai fazer. Então, maximizar significa aumentar até o máximo possível. Aumentar a janela até que ela tome conta da tela inteira, né? Então, olha o que a gente vai fazer. Nós vamos clicar agora no botão maximizar para ver o que acontece. Ok? Vamos tirar aqui nossa escrita. Eu vou maximizar o campo minado. Cliquei. Olha o que aconteceu. O campo minado tomou conta da tela inteira. O programa ficou bem maior, né? Tomou conta da tela inteira. A mesma coisa pode acontecer com o bloco de notas. Eu já fiz isso várias vezes. Eu vou clicar aqui no maximizar. E o bloco de notas toma conta da tela inteira. Se você quiser trabalhar com um programa, se você quiser que esse programa ele seja visível, assim, você quer focar nesse programa, você quer trabalhar focado nele, você não quer que mais nada atrapalhe, você quer fazer com que todas as suas atenções sejam voltadas para aquele programa. Então, poxa, coloca o programa na tela toda. Bota o programa na tela toda, você vai trabalhar sem que nenhum outro programa te incomode, ok? Então, maximizar é fazer a tela toda, fazer o programa, aquela janela, tomar conta, né? Ocupar a tela toda. Perceba lá em cima que quando a janela está maximizada, o botão maximizar é substituído por outro, ó. Um botão com 2 quadradinhos lá. Esse botão é o restaurar, né? Aqui é o restaurar tamanho, né? Então, ó, esse botãozinho aqui, ele faz o ato de restaurar a janela para o seu tamanho original, para o tamanho que ele tinha antes de ser maximizado, ok? Então perceba, ó, este botãozinho é o restaurar tamanho. No Windows XP, ele era chamado de restaurar abaixo, né? Era o botão restaurar abaixo. Até coloquei a legenda como restaurar abaixo, né? Mas vamos corrigir aqui a legenda rapidinho, né? Vamos corrigir aqui a legenda. Por favor, né? Dê-me um tempinho aqui para localizar aqui o nosso botãozinho. Então, o nome desse é restaurar tamanho. No Windows 7 o nome é esse, botão restaurar tamanho, ok? Então, voltemos para cá. O que é que esse botão faz? Esse botão faz com que a janela maximizada volte a ter o tamanho que tinha quando ela havia sido maximizada. Então, é isso aqui, ó. Saio eu, sai a legenda, tiro o zoom. Então a janela está maximizada. Eu clicando lá em cima, a janela volta a ter o tamanho que tinha antes de ser maximizada. Então, maximizo, janela toma conta da tela toda. Uso o botão restaurar tamanho, ou restaurar simplesmente, e a janela volta a ter o tamanho que tinha quando foi maximizada, ok? João, eu posso maximizar mais de uma janela? Claro que pode. Né? Você pode maximizar todas as janelas que estiverem abertas, se você quiser, certo?
O ruim é você passar de uma janela para outra com a outra maximizada, é isso que a gente vai ver, certo? Eu vou mostrar a vocês isso também. Vamos lá. Primeira questão, a primeira ideia que a gente tem que tratar sobre esse ato de maximizar, restaurar, fechar, né? Então a nossa janela aí está no tamanho normal, né, de janela. Eu vou maximizar essa janela. Maximizei a janela aqui, ó, tomou conta da tela toda. Agora eu quero maximizar uma outra janela. Agora eu queria também abrir a janela do... Abrir não, maximizar, ter acesso à janela do campo minado. Você lembra que para uma janela vir para frente, basta você clicar em qualquer parte da janela. Não é verdade? Então, assim, se eu tenho duas janelas, uma na frente da outra, aí eu clico em qualquer parte da janela que está atrás, ela vem para frente. Não é isso? Então, vamos rever aqui, refazer isso, né? Vamos restaurar a janela. Eu estou vendo uma parte da janela do campo minado aqui. Então, eu posso rapidamente clicar em qualquer lugar aqui e a janela do campo minado vem para frente. Da mesma forma, eu clico em qualquer área da janela do bloco de notas e ela vem para frente. Não é isso? Tá aí, perfeito, não, sem nenhum problema. O que acontece, o que muita gente pode me perguntar é, mas João, quando a janela está maximizada, eu não consigo ver nenhuma parte da janela que está atrás. Eu não consigo ver parte alguma da janela que está atrás. Quem disse? Você consegue sim ver uma parte da janela que está atrás. O botão dela lá embaixo. Então, olha só. Tirar minha tela aqui. Você consegue ver aqui o botão do campo minado, ele está aberto, né? Então esse botão ele é parte da janela. Portanto, se você quiser que a janela venha para frente, basta clicar neste botão. Você vem aqui, clica neste botão e a janela vem para frente. Pronto. Simplesmente isso. Então, o botãozinho que fica na barra de tarefas, ele é parte da janela também. Você pode clicar nos botões que estão abertos, para fazer as janelas virem para frente e você ter controle sobre elas. Aí agora que você trouxe o campo minado para frente, você pode maximizá-lo também. Então eu posso chegar aqui no campo minado, ó, tiro minha tela, chego no campo minado e maximizo ele. Pronto, agora eu tenho o campo minado maximizado e tenho o bloco de notas maximizado. Se eu quiser visualizar o bloco de notas, aqui está ele. Então eu venho, dou um clique aqui no botãozinho correspondente ao bloco de notas, certo? Cliquei, trouxe a janela para frente. Um detalhe importante, né, e eu vou mostrar isso no zoom agora. Um detalhe importante. Eu tenho aqui alguns programas abertos, certo? Então eu tenho aqui alguns, vou ver se eu diminuo aqui o zoom, para poder ver isso melhor. Ó, eu tenho aqui alguns programas abertos. Então nós temos abertos aqui, só para o lembrete aqui, pelos ícones, né? O PowerPoint, que é aquele programa para fazer slides, que a aula é feita com o PowerPoint, as apresentações. Nós temos aqui o bloco de notas, nós temos o campo minado, esse programinha, esse joguinho, e nós temos a lupa, que é esse efeito de zoom que eu estou dando para vocês agora. Então nós temos 4 programas abertos aí, né? Quem está na frente é o bloco de notas, quem está ativo aí na frente é o bloco de notas. Se eu quisesse o campo minado, eu clicaria aqui no campo minado e o traria para frente, certo? Não sei se você consegue perceber, mas o botão que indica qual é a janela que está na frente, ele fica mais claro, né? Então o campo minado, ele está na frente agora, ele está mais clarinho do que os demais, né? Do que o bloco de notas, do que o PowerPoint. Então, qualquer programa que esteja na frente, ele tá mais claro que os demais. Isso é besteira, é só um detalhe visual que o Windows tem para ficar bonitinho. Mas olha uma coisa que eu explico como indo além de um detalhe visual. Além de um detalhe visual é isso aqui. Você percebe, há uma diferença básica, há uma diferença bem básica aqui entre esses dois ícones aqui. Eu vou ter que tirar aqui, pronto. Olha só. Entre o bloco de notas e o campo minado, você percebe que há uma diferença. Certo? Ambos estão abertos. Como é que eu sei que eles estão abertos? Porque eles têm essa borda ao redor deles, né? Então eles têm essa borda aqui. O campo minado também tem a borda, então o campo minado também está aberto, ok? Perceba, porém, que o bloco de notas tem uma segunda borda aqui.
né? É diferente dos demais. O bloco de notas, o nosso programa bloco de notas, que serve para digitar texto, ele está apresentando duas bordas aqui. Duas bordas é a indicação de que existem várias janelas daquele programa abertas. É mais ou menos assim, né? Quando você tem uma folha de papel, aí você tem outra folha de papel, aí você tem outra folha de papel, aí você tem outra folha de papel e aí vai. Então, essas várias bordas aqui, né, vários traços, são a indicação de que existem várias janelas, como se fosse uma atrás da outra. Então, esse efeito visual que aparece aqui, é a indicação de que existem várias janelas daquele programa abertas. Várias janelas. Do nosso campo minado só existe uma janela aberta. Do nosso PowerPoint só existe uma janela aberta, certo? Então perceba que você vai acabar se acostumando com isso. Eu vou apagar aqui, mas eu vou mostrar aqui com um zoom mais poderoso, né? Então você percebe aqui, ó, ao lado do PowerPoint, né? Ao lado do PowerPoint só existe uma linha. Essa linha aqui. Só essa linha aqui, certo? Ao lado do bloco de notas, aí a gente encontra duas, né? A gente encontra essa e essa aqui. Então nós temos aqui a indicação de que há duas janelas abertas no bloco de notas, tá? Há várias, né? Você vai perceber que se eu abrir uma terceira, talvez isso também mude, né? Olha só. Então vou aqui minimizar, certo? Perceba outra coisa, né? Perceba outra coisa. Quando a gente está... Vamos ajustar o zoom aqui, mas... Nossa, o zoom não quer ser ajustado, mas vamos ajustar o zoom aqui. Pronto. Então, perceba uma coisa, quando você clica, ou quando você posiciona o mouse, apenas, veja só, não é clicar agora. O que eu vou fazer não é clicar. Eu vou apenas pousar o mouse, eu vou botar o mouse ali em cima e não vou pressionar nenhum botão, certo? Você vai ver o que vai acontecer quando a gente pousa o mouse sobre esses botões que estão aí na barra de tarefas. Perceba. Quando você pousa o mouse sobre esses botões, surge uma miniatura da janela que está aberta. Então, aparece uma miniatura da janela que está aberta. O campo minado apresenta aí a janela que está aberta do jeito como ela está, certo? O nosso bloco de notas, como ele tem duas janelas, ele vai apresentar as duas. Ele vai apresentar exatamente as duas janelas como elas estão. Uma janela maximizada e outra janela não maximizada. Aí você clica numa delas, ó. Então veja só, eu vou aqui para o bloco de notas, né, para o campo minado. Se eu subir aqui, eu clico e o campo minado vai aparecer. Se eu vier aqui, ó, escolho essa aqui, simplesmente essa aqui, clico para ela vir para frente. A janela veio para frente. Então, quando um programa ele tem apenas uma única janela aberta, ele vai mostrar essa miniatura. Quando um programa tem mais de uma janela aberta, ele vai mostrar as duas miniaturas aqui, como o bloco de notas está fazendo neste exato momento. Ok? Vamos ver isso numa visão mais de longe, né? Então, se eu ponho o mouse no campo minado, aparece isso. Só precisa pôr o mouse, não precisa clicar. Se eu ponho o mouse no bloco de notas, aparecem as duas. Se eu ponho o mouse no PowerPoint, aparece apenas essa. Se eu ponho o mouse aqui no Google Chrome, não acontece nada porque ele não está aberto. Certo? Aparece só o nome do programa ali, mas não acontece mais nada porque ele tá fechado. Então, os que estão abertos, pousar o mouse aqui sobre eles me permite ver uma miniatura das janelas. Certo? Inclusive, se eu escrevo algo, né? Se eu escrevo algo, nas miniaturas a gente vai ver esse algo escrito, olha só. Tá? Então, ou seja, realmente, quando você posiciona o mouse, quando você deixa o mouse em cima de um desses botões abertos, você tem uma miniatura das janelas que estão ali abertas no seu programa, tá? Então é apenas uma forma de explicar. O Windows 7, ele trouxe essa ideia das miniaturas. O Windows anteriores não tem a ideia das miniaturas. O Windows XP, se é o que você usa, né, não tem a ideia das miniaturas. O Windows 98 não tem a ideia das miniaturas. Nenhum deles possibilita esse recursozinho de você ver rapidamente o conteúdo da janela que você quer. Isso é bom porque se você trabalhar com várias janelas abertas, você pode ir direto para a janela que você quiser. Você pode ir direto para a janela que você quiser, certo? Então, vamos prosseguir aqui.
Nós temos ainda alguns itens a ver nas janelas, vamos trabalhar aqui com alguns outros itens que são importantes. Olha só, a gente havia visto a barra de título, né? A barra de título está aqui em cima. Tira aqui João Antônio. Então a barra de título está aqui em cima, com o nome sem título, bloco de notas, certo? Os botões minimizar, maximizar e fechar, que permitem, respectivamente, minimizar a janela, guardando-a dentro do botão, maximizar a janela, fazendo-a tomar conta da tela toda, fazendo-a ocupar a área toda da tela, e o botão fechar, que fecha a janela, retirando o programa, aquela parte do programa da memória RAM, fazendo com que o programa se feche, certo? Quando eu maximizo, lá em cima, o meu botão maximizar, ele se transforma no botão restaurar, para que a janela volte a ter o tamanho que tinha quando a gente maximizou, ok? Continuando aqui, nós temos o botão, nós temos a barra de menus, certo? O que é a barra de menus? Normalmente, abaixo da barra de título, nós temos uma barra que contém os comandos daquele programa. Então essa barra aqui é chamada barra de menus. Menu justamente é aquela mesma ideia de cardápio, de menu do restaurante. Por quê? Porque isso aí tem a ver com o que o programa pode fazer. Então você vai posicionar o mouse em uma dessas opções, como arquivo, clicar e vai surgir um menu. Olha só, né? Então aí eu tenho também aqui o menu formatar, abrir o menu formatar, abrir o menu exibir, ó, o ajuda aqui, o exibir, o editar. Então, menus são essas opções que os programas têm. A maioria dos programas que a gente vai utilizar, eles têm uma barra contendo comandos, conjuntos de comandos aqui em cima. Essa barra é conhecida como barra de menus. Então, cada um deles é um menu, né? Cada um desses itens é um menu. Quer dizer, isso aqui é o menu arquivo, isso aqui é o menu editar, isso aqui é o menu formatar e assim por diante, assim sucessivamente, certo? Então, barra de menus é uma barra que a gente encontra nas janelas para, normalmente, né, diga-se passagem, olha só, lembrete, nem todos os programas que a gente vai utilizar utilizam menus. Nem todos os programas usam barra de menus. Alguns programas têm barra de menus, alguns programas não têm barra de menus, certo? É só um lembrete aí, porque você pode estar usando um programa e achar estranho, porque não encontrou nenhuma barra de menus, certo? Nós temos também, na maioria das janelas, nós temos a chamada barra de rolagem. A barra de rolagem, ela fica ao lado da janela, tá aqui ela, ó. São essas setinhas que você está vendo aqui, né? Então, vamos desenhar assim por cima da barra de rolagem. Isso aqui é a barra de rolagem. Ela, na verdade, só fica ativada, nesse caso aqui ela está desativada. Ela só fica ativada quando o conteúdo da janela ele é maior do que a janela pode apresentar. Por exemplo, a janela está pequenininha e eu quero apresentar uma informação que tem 20 linhas. Vamos fazer esse texto agora? Vamos fazer isso, vocês vão ver que a barra de rolagem vai ser habilitada. Ela vai ser ativada, olha só. Eu estou aqui com a janela, certo? Limpo minha tela, limpo o que eu estou escrevendo aqui. Limpo aqui, claro, a expressão barra de rolagem, então escrevo algo. Vou testar a barra de rolagem, porque ela aparece quando o texto é maior do que a janela que o irá, ó, ali, tá vendo? Guardar. Quando existe mais conteúdo do que espaço para mostrá-lo, a barra de rolagem automaticamente é ativada. Pronto. Então você percebe, olha o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que essa barra passou a existir. Ó. E você pode rolar para cima e para baixo se você quiser. Você pode clicar nas setinhas, ó. Vou clicar na setinha aqui. 1 clique, 2, 3, para poder rolar para cima as linhas. Ou posso fazer 1 clique, 2, 3 aqui para baixo, para descer as linhas. Então, sempre que houver uma barra de rolagem, é indicação de que tem mais coisa lá para baixo ou tem mais coisa lá para cima. É a indicação disso. Nós temos aqui o controle da barra de rolagem, que indica em que posição você está. E nós temos as setinhas que descem
e que sobem, certo? Nós temos a barra de rolagem é uma indicação de que o conteúdo que a sua janela está mostrando não é todo, ele não é o completo. Existe mais coisa do que aquilo que você está vendo. É isso que significa a barra de rolagem. Ok? Então, barra de rolagem tranquilo. Vamos ver agora um próximo componente. Um último componente interessante. Eu vou ter que abrir uma outra janela que tenha ele, né? Fechar aqui. Eu tive que abrir aqui o Word para poder mostrar esse componente que tá faltando, que é um componente conhecido como barra de status. Barra de status. Algumas janelas apresentam barra de status. O que é a barra de status? É a barra que indica o estado do seu programa. Então, status significa o estado do seu programa, a forma como ele está agora. Então, assim, se ele está bem, se não está, quais são as informações que você precisa ter sobre como o seu programa está agora. A barra de status é uma barra que se apresenta na parte inferior da janela, certo? Então perceba o que a barra de status traz de informação para você. Ó, aqui no Word, por exemplo, a barra de status traz quantas páginas nosso documento tem. Deixa eu tirar aqui o nome, né? Quantas páginas nosso documento tem. Em que página eu estou, quantas palavras foram escritas no texto, qual é o idioma de correção que o texto tem, está sendo escrito em qual idioma. Então, barra de status é uma barra que se apresenta na parte de baixo das janelas, normalmente, e que traz algumas informações, às vezes úteis, às vezes inúteis. Por exemplo, saber quantas palavras eu digitei eu acho particularmente inútil. Mas o importante é, a barra de status existe em algumas janelas, e a função da barra de status é trazer informações para você. Então, quase todas as janelas têm barra de status, quase todas elas, certo? Então, sem problema nenhum, sem dor de cabeça nenhuma, você pode trabalhar com janelas. Algumas vão apresentar barra de status, algumas não vão, e as que vão apresentar, normalmente apresentam para trazer informações úteis. Então, normalmente a barra de status é uma barra interessante de se conhecer, é uma barra interessante de se ter, ok? Tirar minha tela aqui, tirar o escrito, voltar aqui, tá? Então perceba agora, eu tenho uma janela aberta do Word, vou minimizá-la, minimizei. Agora entenda, eu tenho vários programas abertos e todos eles estão minimizados, né? Se você perceber, eu tenho esse botão com o programa aberto, mas se ele não está aparecendo na tela é porque ele está minimizado. Nós temos o PowerPoint aberto, minimizado. Nós temos o bloco de notas aberto, mais de uma janela aberta, minimizado. E nós temos o campo minado minimizado também, certo? Eu vou trazer de volta aí uma janela do bloco de notas. Vou escolher essa aqui, né? Cliquei. Então a janela está de volta. Se eu quiser trazer a outra, eu clico e clico na outra, né? Aqui está aqui. Cliquei, ela veio para frente. Então, olha, João, tá ruim aqui porque a outra foi tomada. Vou restaurar o tamanho aqui e pronto. Já temos duas janelas. Uma janela, cliquei, ela veio para frente. Nós temos duas janelas do bloco de notas. Vou abrir também a janela do campo minado. Vou restaurar o tamanho dela, ela está maximizada, vou restaurar. Aqui está o campo minado, vou colocar o campo minado aqui. Pronto, 3 janelas abertas, tranquilo, ok? Vamos realizar algumas operações com as janelas. Algumas operações são importantes com as janelas e todas essas operações vão requerer que você use o arrasto. Então, olha só, a gente vai fazer coisas que têm a ver com arrastar. Para a gente poder trabalhar com o ato de arrastar, né, lembrando que no curso de Introdução à Informática, nós vimos o que é arrastar, nós vimos como realizar o processo de arrastar, eu vou apenas lembrar rapidamente. Então, se você não sabe, não conhece, não tem prática, vá para o curso de Introdução, veja o curso de Introdução e aí você vem para cá para o Windows para que você possa aprender bem, para que você possa aprender corretamente, quando chegar na hora de mexer no Windows, não ter dor de cabeça, certo? Então nós vamos arrastar, fazer alguns hábitos, alguns trabalhos com arrasto, ok? Então, nós já vimos operações com clique. Então nós já vimos o que é clicar. Clicar uma vez, né? Então, para que a gente aprendeu o ato de clicar? Olha só. Vamos voltar para cá, né? Se a gente
Se a gente clicar uma vez no botão minimizar, a janela minimiza. Se a gente clicar uma vez no botão maximizar, a janela toma conta da tela toda. Se a gente clicar uma vez no botão fechar, a janela se fecha. Todos esses procedimentos, apenas eles exigiam que você desse um clique. É apontar o mouse e dar um clique, certo? A nossa câmera espiã vai ser usada para isso agora, para a gente ver exatamente como é clicar, como é arrastar. Então, vamos voltar a ver isso direitinho. Tira a minha tela. Olha aqui o nosso mouse, né? Então, aqui está o nosso mouse. O que eu vou fazer com o nosso mouse? Um clique é um clique, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no botão maximizar, eu quero que a minha câmera pegue direito isso. Então, vamos ver se eu consigo. Olha só, aqui, perfeito. Eu acho que está perfeito, pelo menos, né? Vamos lá. Então, eu vou clicar no botão maximizar. Vou clicar aqui no botão maximizar, certo? Clicar. Um único clique maximizou, né, a nossa janela. Vou lá de novo aqui em cima, ó, no nosso botão restaurar. O que eu vou fazer? Posicionei o mouse aqui e vou clicar. Novamente, um clique. Então perceba aqui de novo, já estamos aqui novamente, maximizar. O que eu vou fazer? Está aqui o meu mouse, maximizar, exige apenas um clique. Cliquei. Restaurar exige apenas um clique. Cliquei, ok, beleza. Então, clicar tranquilo, né? As pessoas podem até reclamar: João, por que você repete tanto isso? É só por lembrete, só questão de lembrete. Mas a gente viu clicar, arrastar, viu isso na aula de introdução à informática. Então, se você diz: João, eu não estou usando mouse, eu estou usando aquele negocinho da frente do laptop, que é um touchpad. Está tudo explicado na aula de introdução. Não perca o curso, faça o curso de introdução para chegar até aqui, certo? Então, a gente também viu outras operações que são com clique, né? Outras operações que são feitas com clique. Quais são elas? Por exemplo, aqui embaixo, clicar nesses botões, né? Clicar no campo minado para ele vir para frente. Cliquei. É um clique só. Escolhi a janela do bloco de notas aqui, ó. Certo? Então aqui eu vou escolher essa aqui. Cliquei. É tudo através de clique. Então, tudo que a gente faz é através de clique. Na aula passada, nós vimos o clique com o botão direito, né? O que é que o clique com o botão direito pode fazer? O botão direito do mouse, ele consegue fazer certas operações, né? Então, por exemplo, se a gente chegar num botão desse aqui de baixo e clicar com o botão direito, a gente tem muitas opções, como, por exemplo, fazer a janela vir para frente, né? Fixar este programa para que ele nunca saia daqui, ou fechar a janela. Sim, eu posso fechar a janela por aqui. Não preciso fechar a janela clicando no xizinho lá da barra de título. Não preciso, posso clicar por aqui também. Então, vou fechar diretamente aqui, certo? Mas lembre-se, o botão direito do mouse... Acho que ele pergunta se eu quero salvar. Não, não quero salvar. O botão direito do mouse, ele fecha, né? Vou aqui chegar, ó. Botão direito do mouse, posso fechar todas as janelas de uma vez se eu quiser. Fechar todas as janelas de uma vez se eu quiser. O botão direito do mouse faz apenas abrir o menu, então não esqueça disso. Por favor, não esqueça disso. O botão direito do mouse apenas faz com que esse menu apareça, só isso. A partir daí você escolhe a opção que o menu tiver para dar, certo? Agora vamos clicar aqui, vamos ver aqui. Então clique a gente já viu. Que outras operações podemos fazer com uma janela, né? Nós podemos arrastar uma janela. Agora, o arrasto me permite fazer duas coisas com uma janela, certo? Então, eu acabei de mover uma janela. O que é mover uma janela? É tirar a janela da posição em que ela está e colocar em outra posição, ó. Coloquei a janela aqui. Coloquei a janela aqui. Certo? Então, a gente move janelas através do uso dessa operação que a gente conhece como arrasto. Vamos ver exatamente como o arrasto é feito, tá? O arrasto... Está aqui. Então eu vou posicionar o ponteiro do mouse em um lugar certo, vou clicar, não vou soltar o botão do mouse e vou levar o mouse para onde eu quiser. Certo? Então levei o mouse, ó, soltei. Pronto, a janela foi para lá. De novo, eu vou pegar essa janela aqui, clicar, não soltei o botão e estou andando o mouse, eu estou andando com o mouse com o botão pressionado. Solto. Pronto, a janela foi para onde eu quis, ok? Então essa operação é conhecida como arrastar.
O segredo para mover uma janela é que você tem que arrastar ela pela barra de título. Então, coloque o ponteiro do mouse em algum lugar aqui na barra de título e aí você consegue arrastar a janela. Se você colocar em outro canto, por exemplo aqui, você não consegue mover a janela. Então, para mover a janela, o segredo é você arrastar através da barra de título, por meio da barra de título, certo? Eu vou colocar o botão onde está esse X aqui, o mouse onde está esse X. Então o mouse está aqui. Se eu começar a arrastar, o que acontece? Para que eu consiga arrastar uma janela, eu tenho que posicionar o ponteiro na barra de título. Então lá está o ponteiro do mouse, ó. Você não consegue ver, vamos ver o zoom agora. Aqui está o ponteiro, vamos tirar esse negócio aqui. Pronto, olha onde é que está o ponteiro do mouse, a setinha do mouse está aqui. Então eu clico, mantenho o botão pressionado e levo ela para onde eu quiser. Quando eu chegar aqui, eu solto. Soltei a janela. Certo? De novo, clico, arrasto e solto. Então arrastar pode ser feito na barra de título para mover a janela. Arrastar pode ser feito na barra de título para mover a janela. Arrastar também pode ser feito na borda da janela, ó. Quando você coloca o mouse na borda da janela, seja na borda lateral, seja na borda inferior, seja na quina, ó, justamente na quina, seja lá na borda superior, não importa. Quando você posiciona o mouse, quando você coloca o mouse na borda de uma janela, o mouse vira uma setinha dupla. Essa setinha dupla diz que você pode fazer isso, ó, clicar e arrastar, para aumentar ou para diminuir a janela. Então, clicar e arrastar para fazer isso. Mesma coisa quando você, por um acaso, colocar aqui na quina. Então, você colocou na quina, você pode arrastar na diagonal, para cima e para baixo, para reposicionar ou redimensionar a janela. Nós chamamos isso de redimensionar. Você vai ouvir nos livros como redimensionar. Dimensionar é definir o tamanho. Redimensionar é definir o tamanho de novo. Então, redimensionar uma janela, certo? Aí eu vou, simplesmente é isso, você põe o segredo, está em colocar o mouse na borda. Então, a diferença entre mover uma janela e redimensionar uma janela está no fato de você colocar o mouse na borda. Então, colocou o mouse na borda, ele vira uma seta dupla. Aí, para onde a seta dupla apontar é para onde você pode arrastar. Eu arrasto para dentro ou para fora, né? Então, perfeito aqui nossa definição de redimensionamento, tá? Então, já vimos que podemos fazer com o arrasto das janelas. Então, primeiro, clicar, você pode fazer muita coisa. Você pode fechar uma janela, maximizar, você pode minimizar uma janela clicando. Você pode fazer algumas operações com o botão direito também, pode sim. E você pode arrastar, você pode mover uma janela com arrasto, você pode redimensionar, aumentar ou diminuir a janela. Vamos ver isso sem o zoom. Sem o zoom, olha só. Eu vou colocar aqui o mouse. Ó, movi a janela, na barra de título. Agora eu vou clicar o mouse aqui na direita, vou arrastar mais para cá. Vou colocar o mouse aqui embaixo, vou arrastar na borda de baixo, vou arrastar mais para cá. Então, tá vendo? Nós podemos redimensionar. E aqui, quando eu puser o mouse aqui em cima, na barra de título, eu posso mover a janela novamente. Então, nós temos o direito de mover e redimensionar a janela. E para fazer isso, basta você arrastar. E você arrastando, você pode fazer essas duas operações só dependendo de onde você está arrastando, a partir de onde você arrastou. Você arrastou da barra de título, você arrastou das bordas laterais. De onde você arrastou indicando que vai mover ou que vai dimensionar, ok? Perfeito? Então vamos prosseguir aqui. Tiro minha janela, né, tiro minha imagem e vamos entender agora algumas operações que podem ser feitas com um duplo clique, certo? Então você pode também fazer algumas operações com a janela usando duplo clique. Onde é que você pode aplicar duplo clique para trabalhar com uma janela? Basicamente em dois cantos. Você pode aplicar um duplo clique na janela na barra de título e você pode aplicar um duplo clique nesse ícone que está à esquerda da barra de título, que é o chamado ícone de controle da janela. Então toda janela ela tem um íconezinho que fica na extremidade superior esquerda, lá na barra de título, à esquerda da barra de título.
Se você der um duplo clique na barra de título, vai acontecer uma coisa. Se você der um clique nesse íconezinho, vai acontecer outra, certo? Vamos saber o que acontece com cada uma delas agora. Duplo clique é um ato que você faz lá, 2 cliques rápidos, né? A gente já viu isso também. Na aula passada, inclusive, eu menciono isso. Se você faz duplo clique em um desses itens, vai acontecer uma coisa diferente. Olha só. Eu vou fazer duplo clique agora na barra de título. Então, posicionar o mouse aqui e duplo clique. 1, 2. Olha o que aconteceu. João, parece que maximizou. Não, maximizou com certeza. Não parece não, realmente maximizou. Duplo clique de novo na barra de título. Olha onde o mouse está. Duplo clique. Fez a janela restaurar. Portanto, pessoal, vamos dar um zoom aqui de perto para poder explicar isso melhor, né? Então, se você aplica um clique aqui, é a mesma coisa que aplicar duplo clique aqui. Certo? Então, se você aplica um clique no botão maximizar, o mesmo efeito você vai conseguir aplicando duplo clique na barra de título. Certo? Se você aplica um clique no botão restaurar, vamos supor que ele seja o restaurar, então duplo clique na barra de título também vai restaurar. Então, quando você aplica duplo clique na barra de título, o que vai acontecer é o que faz o botão do meio, sempre o botão do meio. Então, vamos ver isso exatamente agora, olha só. Tirar aqui o que está riscado. Se eu der duplo clique aqui, então lá vai, estou aqui. Beleza. Ela simplesmente, ó, eu errei aqui. Duplo clique aqui, então duplo clique aqui, 1, 2. Maximizou, beleza, olha só. Duplo clique aqui de novo, 1, 2. Restaurou, então perfeito, ó. 1, 2, maximiza, 1, 2, restaura. É a mesma coisa que clicar aqui, maximizar, clicar aqui, restaurar. Ok? Agora vamos para o outro, né? Esse pequeno ícone que aparece aqui, é o chamado ícone de controle da janela, certo? Esse aqui é o ícone de controle da janela. Se você der um clique nele, um só, ele abre um menu com todas as operações que você pode realizar com a janela. Olha só, eu vou botar o mouse nele aqui e vou dar um clique. Olha o que apareceu. Eu posso, né, realizar a operação de restaurar. Agora não posso porque ela já está restaurada, mas eu posso mover a janela, eu posso alterar o tamanho, né, redimensionar a janela, eu posso minimizar a janela, eu posso maximizar a janela e eu posso fechar a janela. Então, este ícone que está aqui, se você der um clique nele, ele abre esse menu aqui. É o menu de controle da janela. É tranquilo demais. Um clique, abriu o menu, você pode executar qualquer uma das operações que a gente está aprendendo a fazer. E se você vem nesse íconezinho, né, e direto você já dá 2 cliques nele, você está pedindo para fechar a janela. Fechar a janela. Ok? Então é simples, um clique abre o menu, duplo clique no ícone de controle e fecha a janela. É a mesma coisa que clicar no X, a mesma coisa que clicar no X. Então vamos fazer o teste exatamente agora. Tiro aqui meu escrito, né? Ora, se eu clicar no X, olha o que acontece. Vem uma pergunta dizendo se eu quero salvar as alterações no meu arquivo, né? Afinal, quer dizer, eu escrevi e não salvei. Então se eu vier aqui no duplo clique e fizer a mesma coisa, vai aparecer a mesma pergunta, ó, duplo clique. Apareceu a mesma pergunta, deseja salvar as alterações? Então, duplo clique no ícone de controle. Deixa eu até diminuir a janela para a gente poder ver isso num zoom só, certo? Ok, então eu vou apagar o que está aqui. Certo? Então vamos escrever a caneta aqui é melhor, certo? Então, olha só para você não esquecer. Duplo clique. Cuidado para não confundir com a expressão 2 cliques, porque 2 cliques pode ser um hoje e um na semana que vem. É duplo clique mesmo, então são 2 cliques rápidos, né? Duplo clique. É a mesma coisa. Duplo clique no ícone de controle
faz a mesma coisa que um clique no botão fechar, ok? Duplo clique no ícone de controle faz a mesma coisa que um clique no botão fechar. E agora escrevendo em azul, para a gente resumir, se você der duplo clique, é a mesma, na barra de título, é a mesma coisa que acionar um clique no botão do meio ali da janela, ok? São só dicas para você poder mexer mais com a sua janela, para você poder brincar mais com a sua janela, né? Eu peço aí encarecidamente que você brinque. Abra uma janela, abra a janela do campo minado, fique brincando com ela para testar. Abra aí qualquer janela, qualquer programa no seu computador, não tenha medo. Abra o programa, fique mexendo nele, o bloco de notas, fique mexendo em qualquer outro programa, qualquer janela que abrir. Vá lá embaixo e abra o Internet Explorer, vai abrir na forma de uma janela. Brinque com ela, né? Restaure, maximize, minimize, restaure novamente. Então, brincar com as janelas, né? Resumidamente, assim, você vai ganhar uma desenvoltura muito boa com essas janelas. É uma coisa fácil, básica, bem besta, mas todo curso de Windows precisa mostrar, porque isso é básico, é mexer com o próprio Windows, mexer com os programas em formato de janela. Ok? Então vamos resumir o que a gente viu hoje. Tira o zoom, tira a minha imagem. E aí nós temos o seguinte, né? Para abrir uma janela, você vai escolher um dos ícones quaisquer aqui. Por exemplo, lá embaixo o Internet Explorer. Cliquei. Ele vai abrir. Abriu. Certo? Está aqui o Internet Explorer. É o meu navegador, o programa navegador. Certo? Então está aqui a janela. Eu posso dimensionar a janela arrastando pelas bordas. Então, olha só. Posicionando o mouse nas bordas aqui, de modo que o mouse se torne uma setinha dupla, ele vai poder aparecer assim, ó, em qualquer uma dessas posições aqui que eu estou desenhando. Se você puser o mouse em uma dessas posições aí e arrastar, feito eu estou fazendo aqui, né? Eu vou colocar aqui o mouse aqui. Então, cliquei e arrastei para o lado, ó, cliquei e arrastei para o outro. Tá? Então, tranquilo demais. Isso é redimensionar a janela, arrastando pelas bordas. Se você quiser mover a janela, então você vai clicar na barra de título e arrastar. Clicar na barra de título e arrastar. Então, você põe o mouse ali na barra de título e leva a sua janela para onde você quiser, o que eu vou fazer agora. Cliquei e estou levando minha janela para onde eu quiser. Estou movendo a janela, ok? Se você quiser minimizar a janela, vou ter que apagar aqui, né? Se você quiser minimizar a janela, o que é minimizar? Minimizar é fazer com que essa janela se recolha ao botão dela. Se recolha e fique guardadinha lá no botão dela. Se você quiser minimizar, já sabe o botão minimizar que faz isso, né? Então, botão minimizar. A janela se recolheu, está lá embaixo. Se eu quiser voltar a janela, eu clico lá no botão de baixo, que representa a janela, e ela volta, né? Cliquei, a janela voltou, certo? Note que ele tinha entendido que havia duas janelas abertas, então eu tive que escolher uma das duas, né? Ou a desse site, eu vou passar, ou a desse site, que é o Beabyte, né? Então, mas é porque tinham duas janelas abertas. Vou até fechar aqui para não confundir muito. Então, quando eu clicar, minimizei. Quando eu clicar, só tem uma janela aberta, ela volta. Certo? Então, perfeito. Se eu quiser maximizar, fazer a janela tomar conta da tela toda, eu clico no botão de mesmo nome, no botão maximizar. Então, eu vou clicar no botão do meio, ou vou dar duplo clique aqui na barra de título. Então, duplo clique na barra de título, 1, 2, maximiza. Duplo clique na barra de título, 1, 2, restaura. Um clique no botão maximizar, maximiza. Um clique no botão restaurar, restaura a janela ao seu tamanho original, ok? Se eu quiser fechar uma janela, eu clico no botão do X, que está aqui de lado, um único clique no botão fechar, ou duplo clique no ícone de controle. Duplo clique no ícone de controle da janela. Então, duplo clique no ícone de controle, fecha a janela. Mesma coisa vai acontecer se por um acaso eu acionar um único clique no botão fechar. Então, no botão fechar aqui, o X vermelho, fechei, a janela vai se fechar. Ok? Um detalhe importante. Todas essas operações que a gente viu podem ser feitas pelo menu de controle.
Então você vem no ícone de controle que fica aqui de lado, dá um clique só, e aí todas as operações aparecem aqui no menu, fácil para você realizar, por exemplo, o fechamento da janela, se você quiser. Ok? Então todas essas operações a gente viu, são para manipular janelas, vimos como manipular janelas, trazer janelas para frente, colocar janelas, né, organizar janelas, tudinho. Então, eu vou mostrar também alguns recursos. Esses recursos que a gente viu, eles funcionam exatamente do mesmo jeito no Windows XP, no Windows 98, quer dizer, a ideia é a mesma. Não mudou, desde qualquer versão do Windows não mudou, as janelas funcionam do mesmo jeito. Talvez o formato dos botões tenha mudado, talvez a cara tenha mudado, mas o programa em si, o jeito de fazer as coisas não mudou não, continua o mesmo, certo? Agora, tem algumas operações que a gente só faz no Windows 7. O fato de aparecerem aquelas miniaturas lá embaixo, né, é uma característica do Windows 7. O fato de você ver que a gente vai arrastar para certos lugares e aí as nossas janelas vão se adaptar automaticamente também é o Windows 7 e a gente vai ver isso na próxima aula, conhecendo alguns recursos novos exclusivos do Windows 7 para manipulação de janelas, tá? Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui com a gente, né? Vamos continuar o curso de Windows 7. Se alguma coisa ficou pendente, se você não entendeu alguma coisa, então, por favor, talvez você precise, especialmente no que se diz respeito ao arrasto, esse duplo clique, essas coisas, é bom voltar a ver o curso de introdução, se você não viu ainda, tá? Então, vamos continuar o curso de Windows 7, vamos aprender a mexer no Windows 7, vamos ver várias operações com o Windows 7. E a gente está só começando, o Beabyte está só começando. A mudança na sua vida está só começando. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo esforço de você estar aqui com a gente e responda ao questionário para poder passar para a próxima aula, tá? Fica com Deus, um abraço, até a próxima aula.